1 Pedro, capítulo 1, versos 6 ao 7, em nome de Jesus. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Quem já achou, ajude quem não achou, por favor, para que todos venham estar juntos na leitura. O tema da mensagem que Deus me concedeu a trazer se chama Forjados na Fé. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 ao 7. Glória ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Glória ao nosso Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Missionária Santa, dá um reforço aqui na frente. Bênção, minha esposa aqui, ó. Ajuda a Kathleen, por favor. Glória a Deus. Pedrão está logo ali no finalzinho da Bíblia, perto de Hebreus, perto de Tiago, perto de João. Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Nisso vos exultais, alegrais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor graça e entendimento e conhecimento na Tua santa palavra, Pai, porque eu mesmo não tenho nada a oferecer para a Tua igreja, mas o Senhor tem palavra de vida eterna para nos conceder. Espírito Santo, me use nessa noite, fale comigo mais uma vez. Fale comigo, Pai, fala comigo, a Tua igreja, fale com quem nos assiste pela internet, participa do culto conosco, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que a Tua palavra, Pai, viva e eficaz, venha transbordar em cada coração, nos corrigindo, nos exortando, nos consolando. Faça a Tua vontade, faça o Teu querer, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Primeiro, o Pedrão, o apóstolo Pedro, ele escreve a carta para a região da dispersão, que é no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, aonde ali estava tendo uma intensa perseguição com a igreja do Senhor, aonde esta carta, logo no começo dela, ele traz algo para fortalecer a fé dos irmãos, porque querendo ou não, você vivendo naquela época, e até alguns lugares do mundo hoje em dia, que estão cristãos sendo perseguidos, você passar por uma tortura, passar por uma ameaça de morte para negar Jesus, é algo difícil de se lidar. Aguentar uma dor por amor a Jesus é difícil de se lidar. Aguentar a sua família sendo perseguida e você não podendo fazer nada, apenas intercedendo, é difícil de se lidar. Então Pedro, ele redige essa carta falando, olha, Deus, Ele é a nossa viva esperança. Nós vamos passar por perseguições, mas a cada perseguição que nós passamos, esta perseguição, ela é para a glória, para a honra, na revelação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é para vocês se entristecerem e ficarem abatidos com isso, mas é para vocês se regozijarem no Senhor, porque pelas provações, vocês estão sendo passados por um fogo do ourive, que te purifica pelo Espírito e te amadurece durante as perseguições, para que no amadurecimento das perseguições e provações, vocês sejam glorificados no Senhor, para que o nome do Senhor glorifique na vida de vocês durante as provações. Então não se entristeçam. Pedro fala para aquelas pessoas, gentios, judeus, que aceitaram Jesus naquelas regiões. Nos dias atuais nós precisamos fortalecer a nossa fé. Só que muita gente não quer passar pelo processo do fortalecimento.
Porque o fortalecimento da fé, como eu falei no tema da mensagem, forjados na fé, nós temos um mestre ferreiro. Quem que é esse mestre ferreiro? Jesus. Glória a Deus. E nós somos um metal bruto que precisa ser refinado nesse processo. Senhor. E o processo não é nada fácil. Quando a aprovação começa a surgir na vida de alguns, logo já reclamam com Deus, logo já não querem saber de Deus, logo não querem ir mais cultuar ao Senhor na igreja, logo querem fazer o que querem na vida lá fora, porque Deus não está agindo na vida deles. Assim é o pensamento deles. Mas é preciso que passemos pela forja do nosso Deus. Porque, olha só, vou falar de Jesus lá na frente. Se os apóstolos passaram pela forja, o que dirá nós? Nós também temos que passar por essa forja. Todos os profetas do Senhor no Antigo Testamento passaram por tribulações, profetizando a palavra do Senhor. E o que dirá nós, pastor Silas? Nós não vamos passar pela provação? É claro que vamos. Jesus mesmo fala na palavra: no mundo vocês vão ter aflições. Eu não vou tirar aflições de vocês. Vocês vão ter, é a palavra de Jesus. Mas Ele dá um ânimo para nós. Mas tenha bom ânimo. Se alegrem, se regozijem nas aflições. Porque eu já venci o mundo. Eu já venci as tribulações. Eu já venci as aflições em mim, na cruz, no meu sofrimento. Não há nada nessa terra que vocês não passem, que eu já não passei de Jesus, e que eu não venha provar vocês no fogo, e vocês serem aprovados pelo meu Pai no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Mas não podemos resistir durante o processo da forja. É verdade. O processo, ele é fascinante. Se você reparar no ferreiro, ele pega um pedaço bruto de metal, aquece até ficar vermelho, então golpeia repetidamente com um martelo pesado, dobra, aquece novamente e martela mais uma vez. A cada golpe o metal vai tomando uma forma. O que antes era apenas uma barra informe se transforma em algo útil, resistente e muitas vezes belo. É preciso passar pela forja de Deus. Quando nós passamos pela forja de Deus, você se torna útil para o reino. É verdade. Porque quem não passa pela aprovação do dia a dia, do cotidiano, a sua fé não é fortalecida e não é alicerçada no Senhor. E como você vai fazer a obra do Senhor e ser útil no reino sem a sua fé alicerçada e fortificada em Deus? Não tem como. A gente vê que os mártires que morreram por amor a Cristo, todos eles foram moldados na fé. Porque quando veio a morte bater na porta deles, olha, negue Jesus, senão você morre, eles não negavam. Porque a sua fé estava alicerçada, forjada no eterno Deus. A nossa fé tem que estar forjada. E aí o golpe, várias vezes, que é que a gente passa pela vida, a circunstância, o golpe é forte, o calor das circunstâncias tenta nos tirar da presença. É aí que nós temos que estar clamando mais a Deus, se aproximar mais de Deus e aceitar o processo. As pessoas não aceitam o processo, pastor Adriano. As pessoas, quando sofrem uma coisinha, uma dorzinha assim, Deus, não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais louvar o Senhor. Perde um ente familiar, o Senhor matou meu filho, matou minha mulher, matou meu marido. O que é isso, meu irmão? Passa pelo processo dando glória a Deus. A forja é necessária. A moldura do nosso Deus em nossa vida, o molde dele que ele quer fazer de você é necessário. Eu perdi meu pai, pastor Silas, todos os irmãos que me conhecem sabem, em 2021. E esse processo de perda foi difícil, mas Deus estava me forjando, para que quando alguém perdesse seu ente familiar, eu pudesse consolar essa pessoa. Só pode consolar alguém que perdeu uma pessoa se essa passou pelo processo também, porque ela entende a dor. Eu passei por vários processos na minha caminhada passada com Deus, onde eu desviei do caminho, o pastor Silas sabe muito bem. Mas nesse processo eu aceitei a forja de Deus na minha vida. Senhor, eu reconheço que eu pequei. Eu falava com Deus, eu reconheço que eu fugi da tua palavra, e eu aceito a tua correção em minha vida. E a martelada foi forte. Tanto que eu quase perdi meu braço, quase não podia mais tocar. Quase morri porque eu bati a cabeça e quase bati na quina de uma mesa que tinha lá próximo. Poderia ter morrido. Mas no processo da forja, entenda, por mais que seja dolorido, Deus está conosco. Verdade, papai, aleluia. Por
mais que o processo seja difícil de lidar da sua situação da vida familiar, emprego, financeiro, saúde, Deus está com você e comigo. Verdade, papai. Ele permanece fiel para conosco nesse processo, porque Ele está nos moldando, irmãos. Não devemos reclamar com as circunstâncias da vida, porque coisa pior Jesus passou por nós. Verdade. É verdade. A gente não passa nem 1% do que Ele passou por nós e nós reclamamos de boca aberta. Você e eu temos algo maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus em nossa vida. E quando somos forjados pelo Senhor, o Espírito nos capacita a passar nessa forja. Ele é este fogo que traz este calor, que nos purifica e nos refina para melhor sermos aprovados pelo nosso Deus. No final da forja, você se torna útil para o reino, como eu falei. Você agora pode pregar a palavra, na qual as pessoas vão ouvir você, ouvir o seu testemunho e falar: opa, Deus te transformou, hein? Deus te moldou. Deus te fez ser uma pessoa diferente do que você era antes. Glória a esse Deus. Eu quero servir a esse Deus. Processo de utilidade da forja. Assim também, este metal, agora você e eu nos tornamos resistentes para sofrer as intempéries da vida. Quando passamos pelas provações e circunstâncias com a fé em Deus, no final das provações, você se torna mais resistente contra as provas que vêm contra você. Assim também, você antes que estava escravo do pecado, escravo dos problemas, agora resistente, moldado pelo Deus, você agora glorifica o Senhor na sua vida, não reclamando de problemas mais, mas glorificando e exaltando o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor está comigo nessa provação. A forja na fé, todos nós temos que passar. Não tem um cristão nesta vida que não tenha que passar por essa forja. Todos, obrigatoriamente, passamos por essa forja de Deus, para que possamos pregar, anunciar as grandezas dele. O propósito da forja, então, é transformação e não destruição. Deus, ele não quer que você passe pelas provações e seja destruído. Lembra do oleiro? O oleiro estava lá no vaso, moldando o vaso, e o vaso se quebrou. O oleiro não quebrou o vaso. Diz a palavra que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não aguentou o processo. Mas o que o oleiro fez? Pegou os caquinhos e refez o barro de novo. Glória a Deus. Vocês entenderam, não? Quando você não aguenta o processo de Deus, Deus falou: meu filho, peraí, deixa eu te pegar de novo, vem cá. Ele te pega de novo dos braços e te refaz de novo para o processo. Oh, glória. Ele não abre mão de você nem de mim, irmão. É nós que abrimos mão dele no processo. É nós que largamos ele no processo. Olha só, o processo da forja, o ferreiro ele não aquece e martela o metal para destruir, mas para transformar aquele metal bruto em algo belo. Quantas espadas bonitas vemos aí que ferreiros fizeram? Armaduras lindas que ferreiros fizeram, que antes era apenas um metal bruto. Nós somos um metal bruto, que precisamos ser lapidados pelo Espírito Santo todos os dias. Quantas impurezas nós temos dentro de nós? Ah, mas eu aceitei Jesus, pastor, eu sou santo. Não, peraí, você é separado sim do mundo, mas você ainda está numa carne pecaminosa. Todo dia você precisa ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. Não vem com esse que você é super santo, não, que não existe super santo, perfeito foi Jesus. Nós estamos em busca da perfeição em Deus. Aleluia, papai. E esse processo é o Espírito Santo que faz em nós. Ele nos purifica. E os problemas que passamos na vida, entenda isso, irmão, não reclama. Os problemas que passamos é o processo da forja, não para te destruir e afastar de Deus, mas para te transformar num guerreiro perfeito de Deus. Glória a Deus. Glória. Para que quando as pessoas olharem para você, olha, pera aí, que brilho é esse radiante daquela pessoa, pastor Silas? Está passando por problema, mas está dando glória a Deus. Está passando por dificuldade, mas está sorrindo alegre. O que é aquilo ali? É a glória de Deus na sua vida durante a forja. É o fogo do Espírito de Deus na forja dentro de sua vida. Em Isaías 54:16 diz assim: eis que criei o ferreiro, diz Deus, na boca de Isaías, que sopra as brasas no fogo e forja as armas conforme o seu desígnio. Ou seja, Deus tem o poder, na sua onipotência, de ter o controle sobre tudo e todas as circunstâncias. Nada sai de fora do controle de Deus.
Nós nos desesperamos quando vem um problema financeiro que não conseguimos resolver. Nós nos desesperamos quando vem uma enfermidade que não tem solução para o ser humano. Mas para Deus, nada sai do controle dele. Ele é um mestre ferreiro que está lá, martelando em nós o calor da brasa, nos molda e fala: filho, aguenta o processo, porque eu permaneço com você nesse processo. Não saia, não se quebre, não se esfrie, deixa eu te moldar. Deus entende perfeitamente quanto calor, ou seja, quanta provação cada um de nós podemos suportar. Porque diz na palavra que Ele não coloca nenhuma tentação acima do que possamos suportar ou até fugir. Ele não vai colocar algo em você e em mim que a gente não consiga passar pelo processo, irmão. Ele está conosco. Ele sempre tem zelo de suas almas preciosas. Aleluia, papai. Quanta pressão podemos resistir? Deus, Ele sabe quanta pressão, quantos problemas, quantas circunstâncias. Ele sabe qual a forma final deseja produzir em mim e em você. Eu não entendi, pastor, como assim forma final? Na palavra do Senhor tem vários ministérios. Pastor, mestre, evangelistas, vários ministérios que Deus designou para anunciarmos nessa terra. Cada um de vocês, cada um aqui presente, Deus tem algo preparado para o reino. Então, durante a forja, Ele sabe a forma final do pastor Silas, a forma final da missionária Sandra, a forma final de cada um de vocês. Eu quero que vocês fiquem desse jeito para mim, porque é desse jeito que vocês vão anunciar o meu reino nessa terra. Eu, quando eu comecei a pregar, eu ficava vendo vídeo de pregadores, ficava assim: nossa, eu quero pregar como aquele pregador lá, que sapateia, pega fogo e cospe fogo. Mas aí Deus usou o pastor Zé Guinel, o pastor Silas sabe quem é, alguns irmãos sabem quem é, do Mangueiras. E eu estava pregando, e eu prego assim, ensinando, pela misericórdia de Deus. E aí o pastor José Guinel, Deus usou e falou assim: olha, continue assim, eu não quero que você mude o seu jeito de pregar. Eu te coloquei para pregar dessa maneira, não muda. Aleluia. Ou seja, a forma de Deus para cada um é diferente. Alguns são uma espada maiores, outros são espada menores, mas tudo com o mesmo foco. Verdade. Levar o evangelho de Deus, levar o reino de Deus, levar a salvação de Deus nessa terra enquanto Ele ainda não veio. Vocês e eu temos essa fonte que é o Espírito Santo, que nos capacita, na qual na forma final, quando Deus nos modela, Ele nos concede os dons e o fruto para anunciarmos Cristo nessa terra. Todo mundo aqui tem capacidade para pregar Jesus, para anunciar Jesus. Não devemos calar a nossa boca, porque se você passa pelo processo, é para, através da sua vida e sua boca, proclamar as maravilhas de Deus. Proclamar que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. O calor das provações tem propósito. Quando José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele passou anos na prisão e principalmente na cisterna passou por alguns dias e semanas. Aonde ali, imagina, um jovem de 17 anos passou Silas, jogado pelos irmãos na cisterna escura, largado lá pela própria família, sem saber o que seria da sua vida agora. Senhor Jesus. Assim também somos nós, quando às vezes passamos por certas provações, a gente acha que Deus nos abandonou. Deus não abandona ninguém, irmão. Deus continua conosco, segurando a mão. Você que quer largar a mão dele, não larga. José do Egito largou? Não largou. Ele continuou tendo fé, porque ele conhecia o Deus dos seus pais. Aleluia, papai. Ele é um Deus que, por mais que eu esteja aqui sozinho na cisterna, eu sei que algo Ele fará na minha vida. Aí chegam os irmãos dele e pega ele, não mata. Olha a misericórdia de Deus, olha o plano de Deus. Processo, forja. Aí tira lá, tá em Gênesis 50, verso 20. Aonde quando ele encontra com os irmãos, ele fala assim, ó: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha lá, jogaram uma cisterna, levaram a túnica dele, toda bonitinha, né? É uma túnica real, né? Toda colorida, só a realeza podia ter. Deu um presente maravilhoso para José. Levou a túnica manchada de sangue de cordeiro e falou para Jacó que o seu filho tinha morrido. Olha só, o seu irmão, o seu filho ali, o quase mais novo é Benjamim, sendo caluniado e judiado pelos irmãos. Imagina a tristeza de um pai, porque o José era o filho que ele mais amava, né? Aí, numa conversa entre os irmãos lá, eles tiram da cisterna
e passam os mercadores árabes da descendência de Ismael, e aí pega José e vende lá no Egito. Processo da forja. Se fosse eu e você no lugar de José, será que nós não perderíamos a fé no Senhor? Minha família me abandonou, meus irmãos me chutaram, queriam me matar. Eu estou indo para um lugar que eu não sei como é lá. Eu fiquei sabendo que lá tem deuses pagãos. Lá é uma cultura que eu não conheço. Lá deve ter sacrifícios humanos que talvez vão me sacrificar. Imagina o pensamento de José indo para lá. Eu nunca mais vou ver minha família, nunca mais vou ver o meu pai. São pensamentos que eu e você teríamos e talvez a gente desistiria da fé. Mas isso era um processo de uma forja de Deus em José. E aí José passou por essa forja, na qual ele foi para o Egito. Lá no Egito, vocês conhecem a história. Ele foi escolhido por Potifar ali, foi ali o senhor da sua casa ali. Só que a mulher de Potifar tentou José, mais provação. Coitado de José. Uma provação em cima da outra. Mas você vê na Bíblia ele reclamando de Deus? Não. Você vê na palavra ele falando mal do seu Deus? Não. Ele passava pela forja, calado, mas crendo que Deus estava no processo. Aí José, a mulher inventa uma mentira, porque vai pegar José, a túnica fica na mão dela, José sai correndo, fugindo da tentação. Aí, porque ele é temente a Deus. Aí a mulher inventa mentira, olha, tá o homem que você colocou aqui em casa, que tentou me estrupar, tentou fazer algo comigo. Prende ele. Potifar foi lá e prendeu. Acreditou na mulher. Ou no vibra, né? Aí José vai para a prisão. Imagina, foi para a cisterna no começo, passou anos no Egito ali, no Egito conheceu a cultura do Egito, só que agora foi traído por uma pessoa que a mulher dá o seu senhorio. Ou seja, José tá numa situação muito ruim, pastor Silvio. Eu mesmo, sei lá, eu acho que eu desistiria da fé. Mas José permaneceu firme na fé. Eu fui traído pelos meus irmãos, eu fui judiado pelos meus irmãos, agora fui traído por essa mulher aqui, porque ela me tentou, foi ela que me tentou, não fui eu que tentei a ela. Mas por mais que eu esteja aqui nessa prisão, eu sei que Deus ainda está comigo. Na prisão, José conhece pessoas, vocês conhecem a história, ele interpreta sonhos, Deus deu esse dom, olha isso. Deus sabe o que faz. Imagina se Deus não tivesse dado dom para José de interpretar, como ele sairia dali? Deus te deu talento, Deus te deu dom, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, use para a glória do Senhor. Por mais que você tenha vergonha do seu talento, não tenha vergonha, não enterre, faça aquilo que Deus designou para você fazer, porque através do seu talento, Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai honrar pessoas, irmãos, através do seu talento que Ele te deu para honrar e glorificar o nome dEle. Aí José, então, ele interpreta sonhos, vocês conhecem, ele vai para Faraó, Faraó chama ele lá pelo copeiro, chama ele interpreta o sonho do Faraó. E no final de tudo, ele encontra com seus irmãos e fala essa frase que eu falei para vocês: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus me tornou em bem, porque agora eu sou governador do Egito, eu agora salvei nações, porque eu estou aqui governando o Egito. Vocês entendem que o processo que José passou não foi para benefício próprio, mas para nações. Quando Deus designou você e eu para estarmos vivos nessa terra, não é para um propósito específico só seu, é para nações, é para a família, é para vidas ao seu redor. As bênçãos que Deus derrama não é só para a missionária Sandra, é para compartilhar com pessoas ao redor dela. A bênção que Deus deu para José do Egito não foi só para ele, foi para compartilhar entre nações e salvar nações. Assim funciona o processo da forja, porque no final da forja de Deus com você e comigo, nós compartilhamos as bênçãos de Deus para todos ao nosso redor. Quando o calor aumenta em nossa vida, lembre-se, você não está sendo consumido por Deus, você está sendo transformado por esse Deus. É preciso de transformação todos os dias em nossa vida. O processo da forja gera calor, gera pressão e gera tempo. O metal frio é rígido e resistente à mudança. Quantas pessoas são frias e não querem saber de Deus durante as provações?
Não vão dobrar os seus joelhos e clamar ao Espírito Santo para que Deus venha o fortalecer. Porque a mania nossa, quando passamos por problemas, é assim: Deus, tira de mim esse problema, meu irmão. O problema é necessário para que você seja forjado, meu irmão, entenda isso. Senhor, faça a oração de Jesus que nos ensinou. Senhor, se possível for, tire esse problema da minha vida, se possível. Porque se não for, eu entendo que é um processo da forja do Senhor na minha vida e eu vou passar te glorificando. Você vai ver como é que você vai passar de uma maneira diferente de hoje em diante os problemas da vida. Porque você jamais vai reclamar desse Deus que está na sua vida. Você jamais vai indagar a Ele: Deus, por que eu estou passando por isso? Não. Você vai falar assim: Deus, se é uma forja do Senhor comigo essa enfermidade, se é uma forja do Senhor comigo esse problema financeiro, se é uma forja comigo esse problema familiar, eu aceito, Pai. Eu vou passar por isso, dando glória ao Teu nome, para que o mundo lá fora veja o Senhor na minha vida. Aleluia. Processo da forja. Então há pessoas que não querem, são frias, metal rígido, que não querem ser moldados por Deus. Bata o pé, pastor Cícero. Eu não aceito passar por esse problema, Senhor. Quem é você, meu irmão? Eu sou filho de Deus. Peraí, vamos analisar. Peraí, calma. Pela misericórdia de Deus você é filho, não é por mérito seu nem meu. É pela misericórdia dele. É pela graça dele. Então é pela graça dele que você tem que ser grato por ele estar com você na aprovação. Aleluia. Olha só, Pedro, eu gosto de citar essa passagem quando eu falo sobre isso. Pedro, ele foi andar sobre as águas. Ele confiou em Jesus. Vem, Pedrão, né, pastor? Vem cá, pode vir. Pode andar, pode vir, filho. Eu estou te dando autoridade para andar sobre a minha natureza. Vai, anda. Pedrão foi com fé, pisou. Tá firme, Tiago? Tá firme, João? Eu vou andar agora, vou até pular nessa água. Né, meu bolinho? Aí Pedrão foi andando. Só que aí vem as provações. Veio o vento, soprou de um lado. Veio o vento, soprou do outro. O mar começou a se agitar. O que Pedro fez? Continuou olhando para Jesus? Não, olhou para os lados. Aí o que ele fez? Começou a afundar. Difícil, não, bolinho? A falta de fé faz isso. Ali era um processo de forja de Deus, de Jesus com Pedro, para ver se Pedro realmente confiava tanto assim nele. Só que Pedro provou que ele ainda estava preso ao terreno, não estava ligado ao céu, estava forjando Pedro. Só que olha só, a tempestade não parou, diz a Bíblia. A tempestade continuou. Porque diz a Bíblia que, a palavra do Senhor, que Jesus pegou Pedro, falou para Pedro: te falta fé, né, meu filho? Vamos lá. Pegou Pedro, levantou Pedro, andaram juntos até o barco com a tempestade acontecendo. A tempestade não cessou agora. A gente passa por provações, irmãos. Deus não vai tirar de imediato não, meu irmão. Processo da forja. Mas durante a tempestade de Pedro ali, quem estava com Pedro? Jesus. Glória a Deus. Durante a tempestade de nossa vida, a forja de Deus em nossa vida, o calor, da pressão, das marteladas, quem está conosco? Jesus. Aí Pedrão, quando entrou no barco com Jesus, diz a palavra, está lá, a tempestade cessou. Glória a Deus. Ou seja, Deus não vai tirar a prova de você no momento que você quer. Ele vai estar com você durante o processo da aprovação e tribulação. Aleluia. Ele não abre mão de estar com você e comigo no processo, porque nós somos queridos dele. Por mais que não merecemos, repito isso, nós não merecemos. Mas pela misericórdia e graça dele, ele te ama e ele me ama. E como nós estamos buscando a ele todos os dias, ele fala: peraí, eu vou continuar com vocês nesse processo. Vocês estão passando pela minha forja. Aguenta o meu calor, aguenta as batidas do meu martelo, porque vocês se tornarão algo valioso para o meu reino nessa terra. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4 diz: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem. Olha, é tristeza que ele falou? Não. É muito controversa a palavra contra a nossa realidade, né? A gente tem mania de entristecer durante as provações. Mas olha o que o Tiago fala, usado pelo Espírito Santo: considerem motivo de grande alegria, sempre, não é um dia, 2 dias, sempre que passarem por
por diversos tipos de provações. É para ficar triste, irmão? Não, grande alegria, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Durante o processo de provações, se você for uma pessoa rancorosa com seus problemas, você não vai passar até o final do processo, meu irmão. Vai continuar sofrendo as marteladas e nunca vai chegar na forma final. Ao invés de abrir sua boca para reclamar com Deus, o adore em espírito e em verdade. Tiago fala: vocês têm que considerar motivo de grande alegria passar pelas provações que vocês passam. Porque certas provações, não todas, mas certas provações, é Deus provando a fé de vocês para com Ele. E durante essa prova de fé, vocês são moldados, amadurecidos, são ali, cheios da presença do Espírito, na qual durante o processo, no final do processo, coisa nenhuma, diz Tiago, vai faltar a vocês. Porque se faltar força, Deus dá força. Se faltar alegria, Deus dá alegria. Se faltar ali mantimento, Deus dá mantimento durante o processo das provações. Glória a Deus. Então é de grande alegria passarmos por provações. Entenda que viver o reino de Deus, é loucura para o mundo. Porque para o mundo, passar por provações é algo ruim. Para nós é algo maravilhoso, porque Jesus está nos forjando para ser a imagem e semelhança dele. Entenda, meu irmão. Após o aquecimento vem a pressão. O martelo do ferreiro não é gentil. Cada golpe é preciso e poderoso. Paulo entendeu e escreveu sobre isso em 2 Coríntios, do capítulo 4, verso 8 e verso 9. Somos pressionados de todos os lados. Nós somos pressionados, diz Paulo. Você não é livre de problemas. Somos pressionados de todos os lados. Mas ele completa: mas não esmagados, porque Deus está conosco. Somos perplexos com os problemas e pressões, mas não nos desesperamos, porque Deus é o nosso refrigério. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, porque Deus não nos abandona. Nós somos abatidos e às vezes com problemas difíceis, mas nós nunca seremos destruídos, porque o nosso Deus está conosco, nos forjando, nos moldando, e não permite que nós sejamos destruídos durante as provações que nos surgem. O nosso Deus é maravilhoso. O processo de forja não é instantâneo. Ele requer tempo. Aquecer, martelar, resfriar o metal e aquecer novamente. Hebreus 12, verso 1 fala: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O ferreiro, nosso Deus, sabe quando o metal precisa ser aquecido. Ou seja, quando você está calmo demais na sua vida, tudo calmo, tudo tranquilo. Aí vem Deus: peraí, você está fraquejando a sua fé comigo. Você não está mais orando comigo, porque as coisas estão boas, né? As coisas estão tudo calmo na sua vida, né? Está uma maravilha, né? Aí você parou de me buscar, o que é isso? Você parou de orar, você parou de ler a Bíblia, você parou de louvar. Está tudo bom, né? Não precisa mais de mim, não? Então peraí, deixa eu pegar você de novo. Aí pega a peça preciosa dele, o metal, coloca lá e começa. Né, meu marido? Aí começa a aquecer de novo e nos martelar. Por quê? Ele quer que a gente permaneça pertinho dele, meu irmão. Não é para afastar. As pessoas, quando as coisas vão bem na vida, esquecem de Deus. Aí o que Deus faz? Espera aí, você é meu. Você não é do diabo, você é meu. Eu vou te reaquecer novamente, ó. Deixa eu voltar você para minha forja, vem cá. Aí começa a vir as provações de novo. Aí essa pessoa está no bem bom, pastor Ciro, fala assim: ai Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ainda pergunta para Deus ainda: o que eu estou fazendo de errado só para passar por esse problema aqui? Estava tudo bom até agora, o que está acontecendo? Não entende que é um processo que essa pessoa, abandonou a Deus quando tudo estava indo bem. A gente deve ser adoradores quando tudo vai bem e quando tudo vai mal.
Em todo tempo adore a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O produto da forja. O aço forjado é incrivelmente mais forte que o metal bruto. As provações produzem em nós uma força espiritual que não poderíamos obter de outra maneira. Paulo declara em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Esta não era uma afirmação teórica, veio depois de aprender a estar contente, tanto na abundância quanto na escassez. Quero ler isso com vocês. Abrem primeiro, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler isso aqui com vocês, para vocês entenderem que o que você e eu passamos não se compara com o que o Paulo passou. E nem se compara com o que o nosso Senhor Jesus passou, principalmente. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, verso 16. Já estou finalizando, amém? Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, diz Paulo, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me glorificarei. Sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Com efeito, suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos, mas o que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu sou hebreu. São israelitas? Também eu sou israelita. São descendência de Abraão? Também eu sou descendência. São ministros de Cristo? Eu ainda mais, falo como fora de mim. Em trabalhos muito mais, aí vem, em açoites, mais do que eles. Ou seja, eu fui mais açoitado do que os apóstolos, do que Pedro, do que Tiago e do que João. Paulo está dizendo para se gloriar? Não, mas porque ele estava sendo julgado aqui pelas pessoas. Quem é você para pregar o evangelho? Quem é você para anunciar esse Cristo? Opa, peraí, Jesus me escolheu para ser apóstolo também. Ele me designou para pregar o evangelho. E o que eu sofri, eles não passaram pelo que eu sofri. Eu sofri açoites mais do que eles. Em prisões, muito mais. Fui mais preso do que Pedro, mais preso do que João. Em perigo de mortes, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, 39 açoites eu tomei nas minhas costas. E isso por amor ao evangelho. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha que tanta coisa Paulo passou. E você e eu não passamos nem um terço. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Olha isso, meu irmão. Nós não passamos nem um terço, pastor Silas. E nós reclamamos do processo da forja. É verdade. Paulo passou por coisa muito pior do que você e eu passamos. O que nós temos que reclamar, meu irmão? Nós temos que glorificar a Deus por Ele estar conosco em cada processo de provação. Seja ruim, seja desesperador, Ele está conosco no processo, irmãos. E esse processo de forja espiritual não é para você se enfraquecer, mas é para você se fortalecer ainda mais no Senhor. Deus nos forja não apenas para nosso benefício, como eu falei, mas para seu propósito e glória. Segundo Timóteo 2:21 fala: se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Existe uma beleza única em objetos forjados à mão, que produtos manufaturados em massa nunca possuirão. Cada marca do martelo conta uma história. Ou seja, cada sofrimento que o pastor Silas passou na vida, ele conta uma história do que Deus fez na vida dele. Cada sofrimento que a irmã Adriana passou na sua vida, ela conta uma história do que Deus fez na vida dela.
Todos nós temos marcas do martelo do nosso Deus. E essas marcas é para você se glorificar no Senhor, porque você passou para a honra e para a glória do Senhor. Diz Paulo: eu tenho as marcas de Cristo, as marcas dos açoites. E eu me glorio nessas marcas, porque é por amor dele que eu passei e tenho essas marcas. Então se glorifique no Senhor pelas marcas que você e eu temos passado durante as provações, pelas marcas que você e eu temos ali em nossa alma, até mesmo em nosso corpo, durante os problemas da vida. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele não te abandonou durante a forja. Ele continua te forjando, te preparando, te moldando para honrar e glorificar o nome dEle. Não desista. Efésios 2:10 nos lembra: pois somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Lembre disso, irmão. Somos a obra-prima de Deus, criados para refletir a sua beleza nessa terra. Não é para você refletir você, eu sou tal, pastor Cílio. Não. É para refletir a grandeza dele na sua dependência dele nas provações. Olha como é maravilhoso o Evangelho do Reino. O que fazer enquanto Deus nos foge através das provações? Entregue-se ao processo. Tiago 4:7-8 fala: portanto, submetam-se a Deus, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Nós, como metal que Deus usa, não podemos resistir ao processo da forja. Nós temos que nos submeter ao processo, aproximando ainda mais de Deus, na qual Ele se aproximará de nós durante o processo. Em 2 Coríntios 4:17-18 nos diz: pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna no céu, não na terra, que pesa mais do que todos os sofrimentos que passamos. Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, nós temos que lembrar que o sofrimento aqui na terra é passageiro, e o que nos espera é uma glória eterna. É verdade. Paulo fala o seguinte: olha, eu passei por tudo isso que eu falei para vocês, e eu passei com o meu pensamento na glória eterna que Deus tem para os santos. Porque eu, pensando no que eu vou ter lá no céu, que Deus reservou para mim, eu passo com alegria, pastor Silas, durante os problemas. Eu passo com alegria durante as provações, porque eu sei que o que me espera é muito maior do que as provações que eu tenho na terra. Guarde isso na sua cabeça, meus irmãos. Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ninguém de nós devemos enfrentar o processo da forja sozinho, porque às vezes é dolorido, é difícil de passar sozinho. Precisamos uns dos outros. Para quê, pastor? Para um ao outro encorajar durante o processo do calor da forja, para dar apoio durante a pressão que se intensifica na forja do Senhor, para dar paciência quando o processo se prolonga demais. Ou seja, não se envergonhe, meu irmão e minha irmã, quando está passando por problemas. Não se envergonhe em pedir ajuda ao seu irmão. Meu irmão, me ajuda, minha irmã, me ajuda. Eu estou passando por isso, me ajuda em oração, ora por mim. Vai em casa lá, vamos fazer uma oração lá, porque eu estou passando por problemas tão difíceis que eu não estou conseguindo suportar. É o calor intenso, é a pressão intensa da forja. Mas aí Provérbios fala: opa, você é um ferro que vai afiar o outro ferro, para que vocês juntos glorifiquem o nome do Senhor. Então Paulo fala: oremos uns pelos outros. Você e eu não passamos pelo processo sozinhos, não devemos passar sozinhos pelo processo. Nós devemos passar juntos para glorificar o nome do Senhor. Até porque você e eu fazemos parte de um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Cada membro tem a sua função, e como membros deste corpo, nós temos que estar ligados, unidos, para participar da obra de Deus. Amém? Concluindo a mensagem, vamos olhar para aquele que é o centro de tudo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é apenas um mestre ferreiro que nos molda, mas também um modelo supremo de alguém que passou pelo processo da forja. Quem melhor para nos entender
para nos compreender do que o nosso Senhor Jesus. Porque Ele passou por dores que você e eu nunca passamos. Ele passou por tentações que você e eu nunca passamos. Ele passou por um flagelo que você e eu nunca passamos. Então, quem melhor para entender o processo da forja e nos ensinar do que o nosso Senhor Jesus? Ele foi forjado no sofrimento. Ele passou pelo processo da forja. Em Hebreus 5, 8 a 9 nos revela que, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez, olha, Jesus foi aperfeiçoado. E uma vez aperfeiçoado, está lá em Hebreus, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus passou pela forja, pastor Silas. Olha só. O nosso Deus, o próprio Deus encarnado, passou pela forja do Pai. Ele sofreu a forja, as marteladas, o calor intenso, a pressão. Ele sofreu por mim e por você, para que a salvação chegasse até nós. Então contemplem o Filho de Deus, que no deserto foi testado pelo calor da tentação, que no Getsemane sentiu a pressão do que estava por vir, que era o Calvário. Na cruz suportou o golpe final do martelo da justiça divina e do abandono do Pai, entre aspas. Cristo não nos pede para passar por nada que Ele mesmo não tenha experimentado. Ele foi forjado no sofrimento, não possui imperfeição porque Ele é perfeito, mas para se tornar nosso sumo sacerdote compassivo, capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ele compreende a sua e a minha fraqueza. Ele compreende a sua e a minha dor. Quando passamos pela forja, não estamos apenas sendo transformados por Deus, mas estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Aleluia. Cada golpe do martelo, cada momento no fogo, cada período de resfriamento nos aproxima mais da semelhança com o nosso Salvador. E além de ser o nosso modelo, Cristo está presente conosco na forja, não esqueçam disso. Assim como Ele caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, Daniel 3, Ele caminha conosco em nossas provações mais intensas. O fogo da provação pode estar ali, ardendo na sua alma, deixando você lá para baixo. Mas assim como aquele fogo da fornalha que estava queimando 7 vezes mais, estava ali, com Sadraque, Mesaque e Abednego tentando queimá-los, Jesus não permitiu que eles fossem queimados. Ou seja, durante o processo da forja, do calor intenso das provações em nossa vida, Jesus não permite que essas provações nos abatam para que nos afastemos dele. Mas Ele continua segurando na sua mão, continua te dando força, porque Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Ele caminha conosco nas provações. Finalmente, lembre-se, o propósito final da forja é glorificar a Cristo. Não é glorificar você, é glorificar a Cristo. Quando emergimos das provações mais fortes, mais úteis e mais belos espiritualmente, tornamos-nos reflexos mais fiéis daquele que é a perfeita imagem do Deus invisível. Então, quando o fogo aumenta e os golpes do martelo caírem, olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Ele, por causa da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A mesma alegria está proposta a nós. O mesmo Espírito que o sustentou nos sustenta, e o mesmo Pai que o glorificou nos glorificará. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, avancemos juntos, permitindo sermos forjados na fé, com os olhos fixos em Jesus Cristo, nosso modelo, nossa força, nossa esperança e nosso destino final. Para finalizar, 1 Pedro 5, verso 10, e termino. E, após vocês terem sofrido durante pouco tempo, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, o que Ele fará? Os restaurará, os firmará, os fortalecerá e os tornará inabaláveis. Glória a Deus. Creia, meu irmão.
que o processo da forja, Deus te molda para ser perfeito para Ele. Não desista do processo da forja. Continue firme no Senhor, para que você se torne inabalável, se torne resistente, se torne fortificado pelo nosso Deus. Não esqueça que o Espírito Santo que Deus deixou aqui na terra habita em mim e habita em você. E é através dele que nós temos a capacidade de passar por essa forja, dando glória ao Senhor, e que no final da forja nós nos tornaremos úteis para o reino e belos da glória do Senhor em nossa vida. Amém? E as palmas exaltamos.